Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos os professores voluntários da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e Gustavo Massen. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada, Danilo. Olá a todos, que sejam ótimas reflexões. Bem, para os ouvintes que estão acostumados a ouvir a Paula, o Gustavo e também a mim gravando podcasts, sempre falamos sobre filme, mas hoje vamos tratar de um tema filosófico, que não será de filmes, e o título deste podcast vai ser Encontrando Valores Permanentes em um Mundo de Mudanças. Esse é um tema bastante amplo e profundo. Nós conversávamos, como sempre, antes de iniciar a gravação, sobre a complexidade que tem esse tema, sobretudo quando se trata de algo que pode parecer paradoxo, contraditório, no entanto, não é. A gente, refletindo filosoficamente e observando a vida, percebemos que as coisas mudam, porém há valores que são permanentes. Na música popular brasileira, lembramos de Como uma Onda, do Lulu Santos, onde ele diz: tudo muda o tempo todo no mundo. E há coisas que não mudam, há valores que são essenciais, que são atemporais. Heráclito vai ensinar isso, dentre outros filósofos também. Para iniciar, eu gostaria que vocês, sinteticamente, falassem um pouco sobre a ideia central do que nós vamos abordar hoje nesse podcast. Bom, Danilo, é realmente um assunto, talvez é dos grandes assuntos da filosofia, não só da filosofia, né? Que aqui a gente encara sempre a filosofia como algo integral do ser humano, é uma busca humana, né? Porque o ser humano, ele tem na sua característica uma certa aversão ou um assombro à mudança, né? A gente talvez preze mais pela não mudança, pela estabilidade ou, enfim, do que propriamente pelas transformações. Só que ao mesmo tempo, que é um tema que nos causa um certo assombro ou até mesmo aversão, mas nos causa também um magnetismo, né? A gente quer muito saber sobre isso. A gente não fica indiferente ao tema. Então, por isso que eu acho que esse tema também vai ser tão bom para nós aí, para a gente poder falar um pouquinho, um pouco pela nossa própria sede aqui como filósofos de falar sobre o tema, né? Que sempre é muito bom a gente reforçar, aprofundar. E eu garanto também que muitos ouvintes aí também têm as suas noções aí e também vão poder refletir. Afinal de contas, é um mundo também que parece que tem acelerado essa questão das mudanças, né? As mudanças têm sido cada vez mais influentes, mais impactantes na nossa consciência. Então, acho que uma boa abertura aqui é a gente ver quão importante esse tema, quão é impactante, relevante para todos nós. É isso mesmo, Gustavo. Nós vivemos num mundo muito acelerado, de muitas mudanças. É a realidade que nós vivemos. Embora a realidade humana e da natureza como um todo sempre foi de constantes transformações, né? Nós percebemos isso na natureza através dos seus ciclos, como as estações, né? Entre tantas outras coisas. Mas realmente nós nos deparamos com um momento histórico que nos chama para essa reflexão, né? Onde que eu posso me apoiar? Quais as referências que eu posso ter? Se as coisas estão sempre mudando, né? Quer dizer, eu me apoio em algo, eu tenho uma referência, mas aí muda. Então, será que esse apoio que eu tenho, essa referência que eu tenho, ela está baseada em elementos que são frágeis, são instáveis? Existem coisas que mudam menos ou que não mudam, nas quais eu posso me apoiar, né? E como o Gustavo falou, esse sempre foi um tema da filosofia. A gente refletir sobre o que muda e o que não muda. Por exemplo, eu posso pensar em mim mesmo como um ser humano na minha vida e refletir que quase todas as coisas mudam, né? Digamos assim, muitas coisas mudam na nossa vida. Nós mudamos a nossa forma corporal,
Nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Coisas acontecem, né? Que a gente tem que se adaptar. São muitas as coisas que mudam. Mas será que tem algo no ser humano que não muda? Será que tem algo na natureza, na vida, que não muda? Essa sempre foi uma reflexão da filosofia, e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, para também trazer um pouco de luz nesse momento em que a gente vive, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre as nossas referências, né? Sobre o que realmente muda, o que não muda, para a gente ter um pouco mais de poder viver um pouco melhor em tempos tão conturbados, né? Sem dúvidas, Paula, e esse ponto de mudar para melhor e também de manter aquilo que não muda, ou seja, aquilo que é atemporal, é um desafio para a gente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu refleti aqui sobre quando a gente muda de bairro, de cidade ou até mesmo de país, tudo vai ser novo, mas há algo em nós que permanece o mesmo. E é muito interessante porque ao longo dessas mudanças nós levamos coisas que são atemporais dentro do nosso coração. Há certos comportamentos, certas virtudes que a gente vai manter em qualquer lugar do planeta em que a gente esteja. E a natureza também, nas suas formas de manifestação, vão mudando também as suas formas, ou seja, os movimentos geológicos, terremotos, vulcões, tornados, em suma, isso ocorre também no planeta e faz parte da própria manifestação da natureza, da vida. Eu me lembrava agora da época em que vivemos na pandemia, a Nova Acrópole promoveu uma atividade de plantio e eu lembro que o Alair, que é um membro de Santana, é muito experiente com plantas, enfim, nós costumamos chamá-lo de o menino do dedo verde. Ele me deu uma agárvia bem pequenininha e que está até hoje comigo aqui no meu trabalho. E é interessante, isso faz 5 anos. E é curioso, quando eu paro para observá-la, ela mudou bastante no seu aspecto formal, não é mais a mesma. Eu também mudei de lá para cá e é interessante ver esse crescimento, essa mudança nas coisas com que nós estamos nos relacionando e também em nós. Ou seja, o que é que em nós deve mudar para melhor, e além dessas mudanças, aquilo que é estável, esses valores estáveis que a gente tem, como eu falava das virtudes, por exemplo, como mantê-las, ou seja, como trabalhar cotidianamente para que essas virtudes e valores sejam cada vez mais parte integrante da nossa vida, de maneira concreta, em nossas ações diárias, por exemplo. Danilo, a filosofia sempre falou desse ponto, né? Os gregos refletiam muito sobre esse tema, sobre as mudanças, né? Inclusive, havia um filósofo que falava que tudo mudava, né? Que a gente não poderia se banhar no mesmo rio 2 vezes, né? Que é o caso de Heráclito, né? Só que nós também tínhamos o Parmênides, que falava do devir, do vir a ser das coisas, do ser das coisas. E aparentemente, quando a gente conhece essas reflexões dos gregos, a gente pode cair em algo que é muito comum, né? A gente entender que estão falando de elementos opostos, né? Ou que não se complementam de alguma maneira, que se enfrentam, né? E na verdade é justamente uma espécie de complementariedade. É como se um estivesse falando de um aspecto da vida e da natureza e outro de outra, né? Exatamente como eu trouxe a questão inicialmente. O que muda e o que não muda. E realmente, na natureza, muita coisa muda. É a realidade da matéria, é a realidade da existência, que de um modo ou de outro, cedo ou tarde, nós temos que aceitar. As coisas mudam, nada nesse universo material, digamos assim, permanece. Ok, mas será que há algo que permanece? Que talvez tenha uma outra natureza? E esse é o ponto que os filósofos traziam, né? Então tem as mudanças naturais, como a gente falava da natureza de uma planta, do crescimento, do desenvolvimento, a própria evolução das coisas, né? Que vai transformando as suas formas para conseguir expressar mais vida, com mais inteligência, com mais capacidade, complexidade, né? E nesse sentido, a mudança pode ser muito positiva, porque é uma própria expressão do movimento da vida, do fluxo da vida, né?
Porém, o ser humano tem a sua forma de se relacionar com a natureza, com a vida, né? E eu trago aqui alguns elementos importantes porque hoje nós falamos muito de mudanças, nós falamos muito de inovação, de mudar as coisas, né? E nós podemos aqui refletir que nem todas as mudanças são positivas. Eu posso simplesmente querer mudar por mudar. Então, não, eu vou cortar o meu cabelo e eu vou ser uma nova pessoa. Essa é uma mudança externa, que até pode ser um reflexo de alguma transformação interna, mas é uma mudança superficial. Há mudanças mais profundas. E há mudanças que nos afastam de nós mesmos e mudanças que nos aproximam mais do nosso ser mais permanente, né? Os indianos falavam de uma constituição do ser humano em aspectos que mudam, que seria o que os gregos chamam a persona ou a personalidade, o seu corpo, a sua vitalidade, suas emoções, sua mente, passam transformações. Mas que havia um aspecto do ser humano que tem uma natureza mais permanente e que toca até uma certa condição de uma natureza de imortalidade. Só que a gente nem sempre tem muita consciência disso, né? A nossa consciência geralmente se identifica com as inúmeras mudanças que a gente vive no dia a dia. E isso pode causar, principalmente no mundo em que a gente vive, uma sensação de angústia. É como se nada fosse durar. Então, por que eu vou me dedicar para as coisas, vou construir as coisas se ali na frente vai ser outra coisa? Vejam que é uma reflexão muito importante, né? A filosofia sempre buscou aí valores permanentes, né? Valores humanos que são mais estáveis ou que correspondem a essa natureza interior do ser humano e podemos dizer assim da própria vida, né? Quer dizer, aquilo que está por trás das mudanças, aquilo que sempre é, né? Havia uma estátua de Ísis que era uma divindade egípcia, né, que representava a natureza, com os seus véus, né, com as suas ilusões. E nela estava inscrito: sou aquilo que é, foi e será. Aquilo que sempre foi, é e será. Ué, como assim? Aquilo que sempre foi, é e será, né? O que é isso? E justamente falando da natureza, né? Nossa, se tem alguma coisa que muda, é só olhar para a vida, para a natureza, né? Então isso faz com que a gente reflita sobre quais são os nossos valores mais permanentes, né? E a filosofia sempre falou disso. Quando a gente pensa em valores humanos, nós não estamos falando justamente de valores mais permanentes. Quer dizer, eu posso mudar de emprego, eu posso mudar o meu relacionamento, eu posso mudar muitas coisas na vida, né? O corpo, até a forma de pensar. Mas quais são os meus valores, né? Que eu mantenho ao longo da vida? Quer dizer, a amizade vai ser um tema que vai deixar de ter importância? O amor, a fraternidade, a responsabilidade. Enfim, são tantos os valores, né, que poderíamos trazer aqui. E esses valores que são permanentes e que são também atemporais, por consequência, eles são muito importantes, não é, Paula? Porque esses elementos que você trouxe, essa ideia de Ísis, do que foi, é e sempre será, é muito importante pensar sobre isso. A gente tem o hábito de discordar hoje de coisas que são óbvias e inquestionáveis. Isso se dá em certas questões por falta de maturidade nossa. Quando a gente compreende as leis da vida, como os ciclos da natureza, os ciclos da própria vida, do dia, da tarde, da noite, o nascimento, o envelhecimento e a morte, isso é uma ignorância, porque não há como dizer que isso não existe. A vida nos prova isso todos os dias. Então, uma coisa é termos opiniões sobre isso, achar que é assim ou é assado, outra coisa é ver. Ou seja, ter uma experiência concreta, consciente, onde eu constato aquilo que eu estou vivendo. Eu posso discordar da lei do karma.
E quando a gente vai estudar qualquer obra clássica, religiosa, filosófica, vai sempre falar, e também científica, que as coisas têm uma ação e uma reação. Isso em todas as esferas, desde o pensamento até a ação concreta. E pensar e agir de maneira coerente é uma lei de ação e reação que vai haver uma retribuição coerente com tudo isso. É óbvio que esse tema é muito mais amplo, mas como ideia geral cabe essa breve reflexão. Quando nós estudamos a cultura hindu, por exemplo, nós vamos perceber ali certas leis e certos princípios atemporais. Isso é muito importante porque Blavatsky vai se valer deles para fundar a Sociedade Teosófica com William Jude e também o Alcott, e a gente, em Nova Acrópole, também tem os mesmos princípios em linhas gerais. É a mesma coisa. Não estamos inventando a roda, como se diz, mas sim buscando aquilo que é atemporal, válido, coerente, que tem um princípio ético e moral, e que nos ajude a guiarmos a nossa vida em base a valores que têm uma profundidade humana, uma profundidade de valores que são inquestionáveis, como, por exemplo, a fraternidade, que a Paula trouxe. Quem poderia, por exemplo, discordar da fraternidade? Isso é algo ruim, que fere um princípio de irmandade humana. Isso é uma violência, porque quando a gente entende que não temos que ser fraternos uns com os outros, há algo muito errado no nosso coração, na nossa mente e, sobretudo, na nossa ação. Eu gostaria que vocês falassem da importância desses valores atemporais que nos ajudam a ver a vida com mais humanidade, mais alegria, mais entusiasmo para enfrentar as provas da vida, ou seja, esses princípios têm uma finalidade de desenvolvimento humano. Gostaria que vocês falassem disso porque todos nós, estudemos em Nova Acrópole ou não, estudemos filosofia ou não, podemos, em alguma medida, viver algo disso. Você colocou algumas questões em relação a buscar aquilo que não muda, né? Que é permanente. Eu queria só aproveitar e complementar que quando a gente vai encontrar os poucos vestígios que a gente tem da filosofia grega com Heráclito, Parmênides, que normalmente é a famosa dicotomia, né? Porque Heráclito falava daquilo que muda e Parmênides falava daquilo que não muda, o ser, né? O ente. Porém é interessante porque esses dois filósofos, apesar de parecerem contraditórios, mas eles são complementares na sua abordagem. Por quê? Porque Heráclito falava que não havia nada de permanente a não ser a mudança. Então ele reconhecia que por trás da mudança existe algo de permanente também. Às vezes a gente não se dá conta que uma frase assim tem muita profundidade e leva muito à reflexão, né? E quando a gente vai falar de permanência, não necessariamente a gente está falando de estática. Isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, o fato de não mudar significa que vai ser sempre igual, estático. E não é exatamente isso que a gente quer trazer aqui como conceito, né? O permanente não é o que está parado. O permanente é o que está sempre. Então, o permanente não isenta a relação do tempo e da passagem do tempo e das mudanças em relação ao tempo. Então, quando a gente fala de permanente, você trouxe muito bem, Danilo, princípios, né? Que são relacionais com essa ideia de permanência. Significa que são ideias que eu posso abordar, que eu posso viver, independente da circunstância de mudança que eu esteja vivendo, ou do contexto de vida que eu estou. Então, você citou o exemplo de princípios que, inclusive, nós adotamos em Nova Acrópole. O primeiro deles, e a gente acha que adota esse porque justamente é o mais difícil e o mais importante, ele é um princípio, sim, mas ele também é uma finalidade. Porque quando você adota um princípio, não é que você está pleno dele. Adotei o princípio, adotei esse valor para mim. Agora eu sou permanente nele, eu sou a plena vivência desse princípio, né? Não há mais o que... Não, ao contrário. A gente vai adotar um início. A gente vai começar a trabalhar esse princípio. Por isso que é princípio, começa, né? Mas ao mesmo tempo, um princípio sempre leva a uma finalidade. Então, a finalidade, por exemplo, do nosso primeiro princípio, que é a fraternidade, que não é nosso, né? Mas a gente adota, significa que você está começando a trabalhar. É uma proposta de início porque a gente identifica esse valor
como possível, como aplicável, independente do contexto. E, posterior a isso, a gente vai adotar isso como uma finalidade, ou seja, não há ainda uma fraternidade plena e absoluta. Nós estamos a caminho de, né? E quem resolveu esse problema, inclusive, entre o Parmênides e Heráclito, né, entre aspas, né, esse problema foi Platão, porque ele justamente vai falar da aproximação às ideias, né, que são permanentes. Esse trabalho da alma de relembrar dessas ideias. E esse movimento ele é a própria mudança, porque a gente pode dizer que a mudança é ruim, mas nesse sentido ela vai aproximando a gente dessas finalidades, né? Que também são inícios e fins, né? Então, todo o processo, todo o meio é um movimento que me leva, que me movimenta até essas ideias. Então, e é interessante que um princípio também vai movimentando o outro, né? Também gera movimento, apesar de ser um valor, ele gera esse movimento. E aí a gente vai para o princípio do conhecimento, né? Que independente das facetas da cultura humana, né? O princípio do conhecimento me leva a estudar comparativamente, me leva a um movimento de conexão, o que tem de semelhante, não pela aproximação, não pela aparente aproximação, mas pela sua essência, né? Do que representa desses valores. Então eu vou estudar a cultura humana na sua ciência, arte, religião, filosofia, e vou percebendo que há semelhanças, não pela forma, né? Até porque se eu estudar uma abordagem na Índia, como vocês falavam antes, e estudar uma abordagem da filosofia ocidental cristã, por exemplo, na aparência é completamente diferente. A aparência. No modelo de movimento e de forma. Só que na essência, quando a gente vai buscando a essência da busca, a essência daquilo que movimenta essas duas aparentes e diferentes abordagens, a gente vai ver que tem semelhanças, né? Como, por exemplo, um sentido muito forte de buscar o amor, a conexão, o amor como uma ideia de conexão entre os seres, uma ideia de compaixão, de compreensão. E isso é independente, isso aparece independente da abordagem cultural, né, ou civilizatória que vai se abordar. Então esse conhecimento comparativo me permite eu ver que para além das mudanças há coisas que conectam, né? Me permite ver por onde essas coisas que aparentemente são diferentes se conectam. E por fim o terceiro princípio que a gente adota em Nova Acrópole é esse movimento todo vai gerar uma mudança profunda em mim mesmo para que eu também seja um agente de mudança. Para que eu também seja um agente de mudança com um sentido, porque os valores dão sentido, dão uma direção pela qual as mudanças vão se direcionar. E isso é muito importante, né? Quando a gente não tem muita noção para onde ir, é que as mudanças parecem ser ruins. E de fato, no mundo de hoje, falta conhecer esse sentido que vão levar esses valores, ou que vão desenvolver esses valores no ser humano e vão nos dar uma direção para trabalhar. Para trabalhar e para que esse movimento tenha vida, né? E tenha sentido mesmo, tenha uma direção, né? Um vetor. Na física a gente fala de vetor, né? Quando uma força é aplicada, ela tem um vetor, tem uma direção. Imaginemos que essa força é o próprio valor, que quando aplicado nesse vetor vai me dar uma direção, um sentido. Ele vai me levar para algum lugar. E esse lugar é a realização plena desses valores. Muito interessante, Gustavo. Na história, quantas coisas mudam, né? A história humana é tão incrível, né? Quantos acontecimentos, quantas reviravoltas, tantas coisas que já vivemos, tantas experiências.
Já passamos tantas civilizações, guerras, tanta coisa que acontece, né? Alguns filósofos da história, né? Como é um caso de Toynbee, ele fala dos ciclos da história. Ou ele enxerga a história através de blocos civilizatórios, digamos assim, né? Como se fossem seres vivos, né? Como se uma civilização fosse um ser vivo que nasce, se desenvolve e morre. E é muito interessante porque os gregos viam tudo assim, né? Na natureza. E não é diferente o próprio cosmos e toda a história humana, de alguma maneira. Porém, alguns também falavam de um eterno retorno, né? Como é o caso de Mircea Eliade. Ou seja, nós nos deparamos com uma questão que a história humana, ela tem coisas que mudam, mas muitas coisas se repetem. De um jeito diferente. Numa forma diferente, mas se repetem, né? Então, quantas guerras o ser humano já não passou, né? Mas quando surge alguma questão assim, nós temos a impressão que é algo novo. Porque não é da mesma forma que foi antes, mas é a mesma lógica de antes, digamos assim. Os mesmos motores, os mesmos elementos essenciais que movimentam as coisas, né? E aí nós nos deparamos com algo muito interessante. Os indianos falavam de uma lei, uma direção, como o Gustavo estava falando, um sentido da vida, que eles chamavam Dharma. Dharma como lei de evolução. Como se toda a natureza seguisse esse Dharma de uma maneira ou de outra. E no caso dos seres humanos, que temos uma condição mental e temos um livre-arbítrio, nós atuamos dentro desse processo natural com uma certa liberdade. Porém, os nossos atos que nós elegemos, eles têm consequências porque eles têm que seguir todas as leis inerentes a esse universo. Então é muito interessante porque é como se a natureza ela tivesse leis que garantem uma espécie de processo pedagógico, né? E na medida em que a gente vai aprendendo, é como um processo evolutivo mesmo, né? Algo muda e vai para um outro patamar de experiência e de consciência. E quando a gente não integra alguma experiência, por exemplo, a gente repete os mesmos erros, a gente vai precisar passar, eventualmente, por experiências semelhantes que nos levem a uma compreensão de algo para que a gente possa seguir evoluindo, né? Isso é o ser humano e todos os seres da natureza, na verdade, né? E eu trago isso porque hoje nós buscamos muito essa questão da inovação, né? E isso é algo que eu reflito muito, me questiono bastante. E eu vejo que às vezes nós buscamos a mudança pela mudança. E nem sempre mudanças positivas, e muitas vezes uma mudança de fuga da realidade que a gente vive e precisa aprender. Nem todas, né? É evidente que muitas mudanças também são positivas e vêm inspiradas nesses valores humanos internos e que nos levam a uma evolução. Agora eu questiono, né? Será que esses valores são novos? Ou será que o que é novo é a nossa capacidade de aplicação desses valores num contexto em que a gente tem que se adaptar e fazer diferente? Eu acredito que seja a segunda condição. Não são valores novos. São valores que sempre foram, mas que a gente precisa aprender a se adaptar, ou seja, evoluir, para conseguir viver esses valores no contexto de realidade diferente, no contexto em realidade em que a gente se encontra. Então eu penso que essa é a grande vanguarda. Essa é a minha reflexão genuína aqui, né? Não estou trazendo isso de nenhum filósofo, uma reflexão que eu faço
e que para mim tem algum sentido, eu compartilho aqui com os ouvintes, né? Eu creio que seja dessa forma. Hoje nós temos isso nas mais diversas profissões, né? Isso tem até uma questão de marketing, né? Às vezes a gente retoma com certos fundamentos de alguma área com nomes diferentes, né? Então, muda o nome, vem uma sigla em inglês, registra, né? Mas a gente está falando dos fundamentos, ou a gente está buscando uma nova aplicação, uma adaptação de uma aplicação para fazer as mesmas coisas importantes e verdadeiras que sempre funcionaram. Isso é muito interessante, né? E, então eu acho que tem essas coisas, né? Tem uma certa manipulação até às vezes em função dessa questão do marketing, né? De vender um novo produto, de algo que já sempre foi, né? Mas eu vejo também que há elementos positivos, né? Porque essa abertura para mudanças, para mudar as formas, é sempre muito positiva também, né? Desde que a gente tenha referências. Porque senão as coisas elas não se estabelecem, né? Se a gente está sempre mudando, a gente não constrói nada. Eu começo a construir um muro. Mas aí eu vejo que tem um tijolo melhor, sei lá, e um lugar melhor que eu quero construir. Então eu faço vários pequenos muros, mas nunca chego a construir uma casa, por exemplo. Porque eu estou sempre começando uma coisa nova. Mas eu nunca finalizo, eu nunca estabilizo a experiência. Eu nunca completo essa experiência. Porque eu estou sempre mudando. E o nosso mundo ele é muito veloz, né? Com esse advento e aceleração de todo o processo tecnológico, né? Tem movimentado muito a nossa vida de um modo geral. Muitas coisas se aceleraram, né? Mas como o Gustavo falou, qual a direção que a gente está seguindo? Por que nós estamos usando isso? Para onde nós vamos com isso? Eu creio que aí a filosofia pode nos ajudar, né? A filosofia sempre nos ajudou com esses elementos de referência. Teve uma época que aqui na escola de Caxias do Sul nós fazíamos algumas aulas de latim. Eu não recordo bem a palavra agora que um instrutor nos ensinou, mas ele comentava que havia algo assim dos romanos como uma certa resistência para as coisas novas. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu disse, como assim, né? Uma resistência. Porque se as coisas estão funcionando, né? Se nós temos elementos válidos, realmente válidos, por que mudar? Né? Talvez seja um pouco extremo, ou talvez a nossa interpretação seja um pouco simplista em relação a isso, mas faz realmente a gente pensar, né? O valor que tem a tradição, o valor que tem a transmissão de valores de uma geração para outra, dos elementos válidos. Será que isso a gente não precisa mudar certas coisas? A gente precisa aprender a aplicá-las melhor, a transmitir para a próxima geração. Isso sim, né? Então eu vejo que essa é a grande vanguarda, a grande inovação, né? E que vai nos exigir, sim, inteligência, imaginação, criatividade para fazer mudanças. E como o Gustavo falou, podermos ser agentes vivos de mudanças, participarmos juntos das próprias forças da natureza, né? Nós também sermos forças vivas da natureza que atuam como agentes de mudança, porque estamos conscientes do próprio funcionamento da natureza, estamos conscientes como seres humanos e o nosso papel. Então é mais ou menos por aí, né? Você trouxe a ideia do Dharma e de aprimoramento daquilo que está sendo feito, Paula. Eu gostaria que vocês dois falassem um pouco mais sobre isso antes do encerramento, porque me vieram algumas reflexões aqui. Quando se trata do Dharma, entendendo o Dharma como uma lei de vida, ou seja, todo ser humano tem o seu Dharma, o seu destino. Não é uma sina no sentido pejorativo, ou seja, eu passo por isso porque tenho que passar e preciso sofrer as consequências disso. Não, isso é pouco inteligente. Se eu tenho uma prova de vida, um problema que me traz uma dor, eu preciso refletir o que tenho que aprender a mudar para não sofrer.
com aquela experiência, porque a gente não precisa passar a vida toda num sofrimento achando que aquilo é o que a gente tem que viver. Como o exemplo da retificação, quando nós lembramos de Marco Aurélio que diz: hás de ser reto ou endireitado, eu me lembro muito da retífica de um carro, por exemplo, só como referência, como analogia, como reflexão. Se um carro está puxando para um lado ou para o outro, ele pode levar a um acidente na estrada, ou em qualquer lugar em que esteja se movimentando. Na nossa vida, a gente precisa retificar a nossa conduta para que a gente tenha uma ação mais coerente, mais correta, mais harmônica também para com as pessoas. E aprender a aprimorar as experiências, Paulo, é algo muito importante, como você bem trouxe, porque às vezes a gente quer mudar por mudar, ou seja, sem uma finalidade real. E é interessante porque às vezes a gente vai mexer em um lugar que já está pronto, que já está ok e que poderíamos aprimorá-lo, a gente quer quebrar tudo. E a questão que fica é: por que a gente está fazendo essas coisas? É uma mudança real que vai melhorar o entorno? É bom para todo mundo? É porque a minha personalidade quer mudar? São reflexões importantes que a gente deveria ter. Tudo que a gente faz deveria ser: vou fazer isso porque é bom para as pessoas com quem eu convivo, para as pessoas que estão ao meu redor. Deve ser de coração, e não como um hobby, um passatempo para mim, porque é melhor para minha personalidade. Isso é muito interessante porque lembra também o ditado popular: em time que está ganhando não se mexe. Se algo está bom, a gente pode sempre aprimorar. E daí a questão que é a nossa responsabilidade diante dessas mudanças, que são internas e depois, consequentemente, externas. Eu costumo brincar com as turmas em Nova Acrópole, por exemplo, falamos de filosofia grega, romana, hindu, egípcia, ou seja, um ecletismo no conhecimento que não necessariamente implica em eu estar com uma roupa da época, o que seria ridículo. A não ser que seja uma peça, uma representação artística, porque a essência daquelas ideias são atuais até hoje. Eu só não preciso me vestir de maneira igual, ou seja, há que ter bom senso. Em suma, gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas reflexões antes de encerrarmos o nosso podcast. Até porque se você aparecesse, Danilo, com a roupa romana, você ia chamar mais atenção pela roupa do que pela ideia que você ia transmitir de Cícero, né? Então, realmente, não ia fazer sentido por isso. Essa é uma questão importante. A partir disso o que mudar é uma pergunta fundamental, né? Porque se a gente chega ao ponto de que existe necessidade da mudança, a gente tem que se perguntar o porquê. Ou o que, né, mudar, e o porquê mudar. Né? Isso é uma pergunta, são perguntas essenciais para que justamente a gente movimente isso que você falou da inteligência. Exige que a gente faça um exercício interno de compreensão profunda do porquê mudar as coisas, né? Do porquê mudar a direção, muitas vezes, mudar o sentido. E é justamente aí que a gente vai exercitando o que a gente chama de reflexão na filosofia, né? A gente muitas vezes fala: precisamos refletir sobre o assunto, precisamos, né? Mas nem sempre a gente talvez compreenda o que é isso. E eu vou trazer aqui algo bem simples, né? Se você se olha no espelho, você está se refletindo, né? Se olha no espelho, você está refletindo a sua própria imagem. É uma imagem física, é verdade, mas é uma reflexão. Existe aí um reflexo do espelho. E, analogamente, reflexão, quando a gente traz esse sentido de reflexão, a gente também quer enxergar nós mesmos e conhecer, né, o que está aí, né, para que a gente possa, aí sim, ser um agente de mudança consciente e construtivo, né, e como a Paula falou, relacionado à natureza, porque a natureza já faz esse papel, ela já naturalmente, né, faz isso. A gente só tem que fazer isso de uma forma consciente. Esse é o papel humano, né? Fazer isso por escolha. Por uma escolha consciente e que passa pela mente mesmo. Tem que ser consciente porque a mente escolhe. Isso passa por também a gente entender que, para além dessa dualidade que existe, e a mudança ela
está muito relacionado ao próprio sentido de dualidade, né? Do contraste entre as coisas, né? E que isso gera um movimento de tudo que a gente vê. Algo está movimentando, né? Algo está impulsionando isso. E no ser humano a gente tem que descobrir o que impulsiona em nós. E não é um fator externo. Isso, se a gente for observar todos os filósofos de todas as épocas, todos os grandes mestres, eles vão falar que a solução não está externo ao ser humano. E quando eu falo externo, inclusive é externo no sentido das nossas emoções e pensamentos. Está ainda mais profundo do que isso. É ainda mais interno do que isso. É a verdadeira chama silenciosa, pequena chama silenciosa de luz que temos dentro de nós e que só nós podemos descobrir, é verdade. Mas é daí que vem toda a fonte de respostas verdadeiras. Porque por mais que a gente estude coisas fora, tente fazer comparações e a gente fazer o esforço é nosso. Não é o esforço de fora, é o esforço de dentro de nós. E isso é muito importante para que a gente tenha esse sentido de mudança bem aplicado, né? A partir de valores. Porque os valores a gente vai encontrar dentro de nós também. Como esse espelho que eu falava. É como encontrar essa imagem dentro de nós mesmos. E por refletir no ambiente externo, significa que a gente se reconhece fora também. Então, quando a gente está aplicando um valor, está colocando ele em marcha, está colocando ele em movimento, e a gente enxerga isso fora, nas outras pessoas, por exemplo, a gente reconhece, né? Esse reconhecer é como esse espelho que reflete o que nós somos dentro de nós, né? E aí não há mais diferenças. Não, cai por terra a dualidade e a mudança. Porque naquele momento você está onde você deveria estar, você está fazendo o que deveria fazer, e não há nada que vai mudar isso. Acho que uma ideia muito legal na história é o renascimento, né? E os renascimentos que a gente conhece na história são renovação de valores, resgate de valores humanos numa aplicação nova, adaptada ao novo tempo, à nova realidade, que abre portas para uma série de transformações internas e externas da nossa sociedade, do ser humano, né? Algo que nos motiva muito em Nova Acrópole é esse sentido, né, de trabalho, de ação do ser humano para ser melhor, para contribuir para que o mundo seja melhor. Isso é uma ideia de mudança positiva e que sim, nos exige um certo trabalho interno, né? E que de alguma maneira aprendemos aí com a filosofia. Entendo que aí tá essa chave, né? Para nós, que é de resgate de valores e a capacidade de vivê-los no nosso momento, no contexto em que nós vivemos. Porque isso é sempre novo. Essa é a beleza da natureza, esse é o mistério, né? As situações nunca são iguais, elas sempre nos desafiam a nossa consciência. O mais fácil é a inércia, é o estatismo, como o Gustavo falava, a gente cair no automático. O desafio é viver com consciência, é viver sempre se aperfeiçoando um pouco, sempre melhorando um pouquinho, sempre fazendo algo um pouco melhor, com mais consciência, aprendendo com as experiências, trabalhando com uma boa capacidade de memória das nossas experiências, se corrigindo no que tem que se corrigir, tentando maneiras novas de fazer as coisas através da imaginação. E eu diria que mais que uma renovação, né,
Quando a gente fala de renascimento, a gente está falando de regeneração, né? É algo profundo, né? Porque renascimento é uma mudança mais profunda que uma simples renovação. É ainda mais profunda. É como se você trouxesse elementos que aparentemente morreram, deixaram de ser e voltam a ser. Na verdade, nunca deixaram de ser, mas necessitam que os seres humanos atuem em função disso, né? Eu me recordo agora dos filmes e dos livros, né? A gente não consegue sair muito disso, né? Mas no Senhor dos Anéis há aqueles momentos, aqueles diálogos tão interessantes, né? Que eles estão falando sobre que há coisas boas no mundo, né? Se eu não me engano, acho que é um diálogo do Frodo com o Sam. E que às vezes nem os mais sábios sabem por que certas coisas acontecem. Mas, se nós queremos que o mundo seja melhor e que o bem que nós conhecemos no mundo se faça presente, isso depende de que nós lutemos por isso. Que nós atuemos em função desse bem. E isso é algo que nos motiva muito, né? A gente buscar essas referências de unidade, de bondade. Por mais que às vezes a gente não compreenda isso, né? A gente vai alcançando, a gente vai buscando, é um processo de busca, né? E em muitos momentos da história, a filosofia permitiu isso, né? Em momentos de muita obscuridade, nós vemos um farol, uma tempestade da história, né? Nós vemos um farol, nós vemos a chama da sabedoria perene, né? Dessa tradição de sabedoria sempre passando adiante. Sempre havendo pessoas aí que se dedicam a que o ser humano tenha um pouquinho de luz, né? Que ele encontre luz no seu caminho, que a humanidade encontre essa luz e possa ser mais luminosa. Possa sair dos seus enredos de sofrimento, de guerras, de angústias, de enfrentamentos, de incertezas. Quando nós encontramos isso dentro de nós, o sentimento não é de angústia e de incerteza. É muito diferente. E aí a vontade é muito mais de transmitir isso do que qualquer outra coisa, né? Por mais que tenhamos muito ainda para aprender, já temos encontrado algo dessa natureza mais perene. Não é algo que temos que inventar, faz parte da própria vida. A questão é que temos que sair desse automático, né? Temos que estar conscientes, buscar as referências que nós já temos, que a humanidade já tem, as experiências boas que a humanidade já possui, os sábios que a humanidade já teve e que já ensinaram tantas coisas, né? Cabe a nós aplicar agora, né? No nosso momento. Com certeza, Paula, e é sobre isso que eu quero que vocês falem nesse final de podcast. Gostaria que vocês trouxessem reflexões nesse sentido. A manipulação da falta de esperança, da desconfiança nas pessoas, no mundo, enfim, em Deus, na vida, nas leis da natureza, tem sido uma hábil manipulação da caverna, como nos ensina Platão em sua obra A República, no capítulo 7. Isso é tão atual e tão prático porque a gente pensa que as experiências humanas não têm sentido e a gente acaba perdendo a esperança. E mesmo que a gente conviva com poucas pessoas, a gente pode sempre mudar o entorno, o ambiente em que a gente está, desde que a gente mude internamente. Ou seja, é uma mudança real que as pessoas percebem que o nosso comportamento não é mais o mesmo de antes. Tem inclusive um filósofo, cujo nome não me lembro agora, que diz uma frase mais ou menos nesse sentido, onde ele traz o seguinte: embora o seu círculo seja pequeno e restrito, trata de torná-lo melhor. Isso é muito prático e muito real. Ah, mas eu moro sozinho. Bom, você deve ter uma planta em casa, um cachorro, um gato, ou as coisas da sua casa, você pode conviver melhor com elas.
fazê-las melhor, cuidar, tratar, ter carinho, afeto. E isso é muito interessante porque a gente vive num mundo hoje em que as nossas motivações fundamentalmente são monetárias, são benesses que vão atender aos nossos instintos e desejos. É óbvio que se eu vou ter um aumento salarial digno porque eu mereço tê-lo e também as formas que vão me levar a isso, se são válidas e eu vou fazer bom uso desses valores monetários, claro que isso é importante. Agora, isso não pode atender só aos instintos e a minha parte mais baixa. E eu não posso viver também em função disso, porque há muito mais conquistas das quais nós deveríamos nos orgulhar. Ter em conta, por exemplo, a nossa condição humana, que nós podemos conquistar. Eu falava com um amigo há um tempo atrás que mora no Canadá, ele mencionou da questão do suicídio, que havia anúncios no metrô dizendo para que a pessoa não se jogasse, ou seja, não se suicidasse. E segundo a OMS, já está sendo considerada a doença do século como a depressão. Ou seja, como isso acontece? Por que chegamos nisso? Como chegamos nessa situação toda que estamos vivendo hoje? E a nossa responsabilidade é muito importante para virar esse jogo. A Paula falou a palavra inércia e trazemos também a indiferença. Isso é muito ruim, é uma frieza da alma. Nós não deveríamos deixar entrar no nosso vocabulário de ação essas palavras. Tem uma cena no filme Meu Pé Esquerdo, com Daniel Day-Lewis, onde a mãe dele dá uma frase motivacional muito prática, muito forte. Ela diz que ele não pode desistir da vida, porque ela não vai fazê-lo. E é muito curioso porque toda a luta de vida dela é para dar um exemplo de esperança para ele. E ela não aceita que ele se entregue facilmente. Essa força moral que todos nós temos, no fundo do nosso ser, deve ser conquistada palmo a palmo, dia após dia. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessa esperança, dessa responsabilidade de mudar o mundo, começando com as nossas ações de maneira concreta, porque todos nós temos um papel a cumprir no mundo. Não deveríamos nos sentir pequenos diante das provas. E nós temos muitos motivos para desistir, mas sempre teremos um que nos faz seguir adiante. É sobre isso que eu gostaria que vocês falassem para encerrarmos o nosso podcast de hoje. Olha, Danilo, acho que a gente também se sente pequeno às vezes, né? Diante dos grandes sábios e, enfim, dos grandes seres, né? Mas convido os ouvintes que vejam o que a gente está fazendo. Vejam o que fazemos em Nova Acrópole, conheçam as pessoas que fazem parte de Nova Acrópole, convivam com elas. Eu acho que é o que eu posso dizer, né? E deixa essa imagem da luz, né? Como falava antes. Eu acho que é a melhor imagem da esperança, né? É quando você acende você acende o fogo numa escuridão, ele toma conta, né? Ele é ali, né? A escuridão deixa de ser de alguma maneira. Ele prepondera de uma maneira muito evidente sobre a escuridão. Então, o que ocorre é que tudo passa, né? Mesmo os ciclos mais desafiadores que podemos ter na nossa vida ou na humanidade, tudo muda. E para bem ou para mal, muda. Porque isso é uma lei da natureza. E quando as coisas mudarem, onde vai estar a nossa consciência? O que nós teremos feito nesse processo? Então, podemos começar por custodiar nossa própria chama interna de esperança, mas mais do que isso, fazer algo ativo para ajudar aos demais a que também encontrem essas certezas internas. Isso ninguém pode tirar de verdade de um ser humano. Nós somos responsáveis pela nossa própria esperança, de alguma maneira. Mas não significa que não podemos ajudar, né? A que os outros seres humanos encontrem isso e se afirmem nisso. E quando nós temos isso claro, não é tão fácil cair na confusão. Nós caímos na confusão quando nós não temos essas referências claras. Mas quando nós temos algum valor válido e claro e nós aplicamos isso, muito da nossa incerteza se desfaz. Então,
É isso que eu deixo. Fica esse convite para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo na prática, né? E como são os seres humanos, né, que fazem parte desse trabalho, que é o que eu conheço, né? Que é o que eu posso oferecer. Eu gostaria de pedir licença aos ouvintes e fazer menção a algumas palavras da professora Adélia, que foi presidente da Nova Acrópole por 3 décadas, e um dos seus artigos que ela fala sobre transformações, ela diz algo no contexto que é o seguinte: é difícil dar esses passos, quando tudo ao redor parece estar em claro estado de decomposição e ruptura. É fácil se esconder atrás do que os outros fazem ou deixam de fazer, escolher os maus exemplos que são mais fáceis de imitar, esperar que os outros comecem e depois continuar nós mesmos. Mas as transformações exigem muita coragem. Você tem que saber como começar, mesmo que ninguém o faça, ou mesmo que ninguém o aprecie ou elogie. São mudanças para lidar consigo mesmo, contando com a própria conformidade. Eu insisto que a força está dentro de cada um de nós. Insisto, não há milagres, não há salvação num sentido mais estrito, né, de que alguém vai nos levar pela mão em direção ao bem, a bondade, a justiça, a verdade. O que nós temos é a referência de que é possível e que pela nossa própria capacidade a gente pode ver. A Paula falou muito bem. Bom, se vocês querem entender como é isso, bom, as nossas portas, as portas das nossas escolas estão abertas de domingo a domingo, mesmo que a gente não abra oficialmente, mas a gente pode abrir as portas para vocês, não tem problema. Porque é convivendo que a gente também vai vendo a possibilidade, né? Vendo que é possível. Não é só um sonho, como você bem disse, Danilo. É real. Está se concretizando. Mas também é um sonho porque ainda não está realizado. É algo ainda por construir. É algo ainda que não estamos ainda plenamente viventes. Então, é também um sonho. Mas quem disse que é um problema ser um sonhador, né? Não há nenhum problema nisso. O problema é o sonho que não se movimenta, né? Então, nas palavras da professora Adélia, nos convida e nos convoca, nos dá esse impacto de consciência de que somos nós que temos que ter a coragem de dar o passo. Coragem não é um ímpeto qualquer. É andar, é dar o passo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, porque é nosso. Agora, ninguém pode nos impedir de dar o passo. Ninguém pode. Isso é real também. Então, a mudança, a transformação real, que é o encontro de nós mesmos e ver as maravilhas que temos já dentro de nós, que estão em potência, o que a gente pode fazer aqui como filósofos é convidar, porque o passo são vocês que vão precisar dar, e nós também aqui que estamos conversando também precisamos dar esses passos, né? Precisamos continuar. Então aí fica o convite para que isso seja possível. A possibilidade são vocês que constroem. Assim, terminamos a nossa conversa de hoje. Novamente agradeço aos voluntários Paula Poloni e Gustavo Massin e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui e poder transmitir algo para vocês, todos os ouvintes, e fazer o que nós mais amamos, né, que é buscar a sabedoria. Obrigado, Danilo, aos ouvintes. Espero que nossas palavras tenham sido úteis
possam inspirar alguém aí do outro lado. E para quem quiser nos contatar, basta acessar nova-acropolis.org.br/podcast, e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, o segundo movimento Allegro da Sonata para Flauta em Mi menor.